Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia, eu sou enfermeira do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro desde 2004 e desde outubro de 2018 eu estou atuando como chefe do setor de urgência, que engloba as unidades de pronto-socorro adulto e pediátrico. A pedido dos alunos da Liga do Trauma da UFTM, especificamente da Júlia Neves, foi solicitado que eu falasse um pouquinho para vocês sobre os impactos da pandemia Covid-19 nos atendimentos de urgência do Hospital de Clínicas. Então, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos fazer alguns esclarecimentos, Quem é o Hospital de Clínicas na rede de atenção à saúde do município de Uberaba e região? O Hospital de Clínicas, ele é uma instituição de alta complexidade, então isso significa que ele vai prover assistência à saúde de nível mais complexo, como neurocirurgia, atendimento ao infarto, AVC, com uma realização de cateterismo cardíaco, angioplastia, outros tratamentos mais especializados e o atendimento também ao trauma maior. Esses atendimentos são todos realizados mediante uma regulação. Dentro da regulação, nós temos então a regulação municipal, que é realizada pelo Complexo Regulador, um núcleo vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba, e a regulação estadual, que está vinculada à Superintendência Regional de Saúde de Uberaba. Neste nível, então, os pacientes, para serem atendidos no Hospital de Clínicas, especificamente no setor de urgência, eles podem vir pelas chamadas portas abertas, que são os casos referenciados diretamente pelo Hospital de Clínicas, pelas portas de entradas de urgência do município. Quais são essas portas? Seria o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, o Corpo de Bombeiros Militar, ou COBOM, as concessionárias das rodovias, que atendem os casos de trauma aí dentro do município, e, como eu disse anteriormente, pelo complexo regulador. Partindo desse princípio, fazendo aí um paralelo com o atendimento à Covid-19, então o município ele decidiu, considerando aí a importância desses leitos do Hospital de Clínicas no atendimento de alta complexidade, o município ele optou por organizar o serviço de atendimento à Covid no hospital regional, o hospital nosso aí de média complexidade. O hospital regional, então, ele foi todo preparado para isso e esses pacientes, então, vão chegar para nós no Hospital de Clínicas como uma terceira opção de leitos de internação. Então, dessa forma, os pacientes com suspeita ou casos confirmados de Covid-19 viriam diretamente para o Hospital de Clínicas como uma terceira opção. Primeira opção, o Hospital Regional, e tem uma outra segunda opção no município também, e o Hospital de Clínicas seria uma terceira opção caso todos esses leitos que foram então preparados pelo município estejam ocupados. Só que aí entra uma outra questão que impacta nesse atendimento, que seria primeiramente, então a pessoa que está infectada pelo Covid-19, ela pode estar também ter um AVC, ela pode ter um infarto, ela pode ter uma exacerbação de uma doença de base grave, como algum problema imunológico. Pode acontecer um caso de descobrir durante essa internação dele pela Covid uma leucemia ou algum tipo de doença cujo tratamento tenha que ser realizado no Hospital de Clínicas. Tem o caso também das gestantes de alto risco, que é aquela gestante que já faz um acompanhamento no Hospital de Clínicas do UFTM, que tem um trabalho de parto prematuro. Então, estes pacientes, invariavelmente, eles terão que ser atendidos no Hospital de Clínicas. A partir desta constatação, então houve uma organização do nosso hospital
né, já em meados aí do mês de março, para preparar para receber estes pacientes que porventura não cheguem. Uma outra questão também que eu esqueci de comentar é o próprio paciente vítima de trauma. Né? Eventualmente a pessoa já tem algum sintoma gripal e ela é vítima de um acidente automobilístico ou de uma causa externa, por exemplo, um autoextermínio, um ferimento por arma branca, um ferimento por arma de fogo, e esse paciente ele pode chegar para nós com algum sintoma de síndrome gripal. Então, pensando já nessa situação, já houve uma movimentação interna para que a gente ficasse preparado, né, para receber esses pacientes, considerando a alta transmissibilidade da Covid-19 e até mesmo, né, os índices que ainda não estão muito bem definidos relacionados à letalidade, quer dizer, a capacidade de matar que essa doença tem. Então, quais foram essas ações adotadas no setor de urgência, tanto no pronto-socorro adulto e pediátrico, quanto no pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia? Primeiramente, né, foi realizada, então, uma organização física, tá? Uma organização da estrutura física dessas unidades. O que seria essa organização? Alguma alteração dentro da própria ala de internação, mudanças de algumas salas de atendimento, visando o quê? O controle do fluxo das pessoas dentro do pronto-socorro, tanto do pronto-socorro adulto pediátrico quanto da ginecologia. Houve também, né, alterações físicas na UTI neonatal, né, porque também os atendimentos de alta complexidade pediátrico e as crianças graves com as síndromes gripais, elas são encaminhadas para o hospital de clínicas. Isso já é uma pactuação com a Secretaria de Saúde. Então, dentre essas alterações, foram mudados alguns fluxos, né, ou quer dizer, a movimentação onde a pessoa entra, onde a pessoa sai, foram colocadas algumas barreiras físicas, né, que seriam essas barreiras físicas, divisórias, abertura de outras portas, fechamento de algumas passagens dentro desses setores, separação de enfermarias específicas para atendimento à Covid, com o objetivo de fornecer o quê? Os quartos privativos, né? Por ser uma doença infecto-contagiosa, qual é a necessidade? Né? Primeiro, existe a precaução respiratória, que todos nós conhecemos, né? De forma geral, ela é realizada por meio do uso de máscaras. Então, nós temos aí os vários tipos de máscaras, que este seria um assunto, né, à parte, mas que eu acho que é importante depois que vocês discutam, né? Então, de uma forma geral, você tem aí a máscara de tecido, né, que pode ser usada, ou que deve ser usada pela comunidade em geral, né, com algumas especificações técnicas quanto ao tipo de tecido a ser utilizado, número de camadas. A máscara cirúrgica, que é aquela famosa máscarazinha branca, né, que nós já usamos frequentemente nos ambientes hospitalares, e as máscaras com uma maior capacidade de filtração, chamada também de respiradores, que são as famosas máscaras N95. Então, a partir dessa precaução respiratória, existe, né, uma alternativa, ou atualmente quase a única, né, alternativa para prevenir a disseminação desse vírus, bem como a infecção das pessoas que estão próximas. Existem outros dispositivos de barreiras, né, que também têm sido utilizados, não só para prevenção da Covid, como de outros micro-organismos, né, como o uso do óculos de proteção, aqueles óculos transparentes, o uso do protetor facial ou o capacete, né, que vai ajudar a barrar a entrada ou o contato desse micro-organismo com as mucosas, principalmente os olhos, a boca e as narinas. Então, aí entram também, né, as mudanças de conduta, né, relacionada a quê? Aos hábitos, né, a necessidade de não tocar essas mucosas, a necessidade de fazer uma higienização mais frequente das mãos com água e sabão e fazer também, né, a antisepsia com álcool a 70%. E
como uma forma de estar contendo ou evitando a contaminação ou contato com esse vírus. Isso são são os chamados equipamentos de proteção individual. Nesse sentido, né, o nosso hospital, por meio do Serviço de Medicina Ocupacional, que é o responsável pela saúde, né, dos trabalhadores e dos alunos também, eles fizeram, então, várias ações, né, no sentido de estar aumentando o quantitativo desses equipamentos de proteção. Como vocês viram nas várias reportagens aí pelo Brasil e o mundo, né, no mês de março, principalmente, houve uma falta muito grande desses materiais e que agora isso vem normalizando. No nosso hospital, houve um maior controle na distribuição desses equipamentos de proteção. Né? Aquilo que era antes distribuído de forma bem mais tranquila, ficava bem disponível as caixas de máscaras, os óculos e até mesmo a máscara N95, né? Quem já fez estágio aí no pronto-socorro lembra disso. Basta você ir na farmácia, pegar a máscara e colocar seu nome. Por ter essa falta no mercado mundial, houve uma necessidade de ter um maior controle. Então, foram feitas algumas ações nesse sentido, de estar anotando o nome do paciente, pegar a autorização da chefia para dispensação desses equipamentos, mas em momento algum houve falta desses equipamentos para os trabalhadores e nem para os residentes que continuaram atuando no hospital. Então, isso foram algumas condutas adotadas. As outras medidas, né, são as medidas relacionadas aos protocolos. Então, depois vocês podem estar acessando o site do Hospital de Clínicas e aí vocês vão encontrar lá no núcleo, né, de vigilância em saúde o link Sala de Situação. Nesse link você consegue encontrar então os vários protocolos que foram e que ainda estão sendo desenvolvidos para normatizar as ações de combate à Covid-19 no âmbito da UFTM. Depois eu posso estar disponibilizando isso para a Julinha, para ela encaminhar para vocês aí no grupo, né, do WhatsApp. Então, esses protocolos, eles vão nos ajudar a padronizar condutas. Quando se padroniza condutas, você diminui o risco de exposição. Então, esse é o objetivo, porque ao invés a Cíntia fazer do jeito que ela está acostumada, o outro profissional fazer como ele está acostumado a fazer, existe um risco maior de ter condutas erradas ou até mesmo condutas desatualizadas. É importante lembrar que na área de saúde a atualização profissional é muito rápida, né? As verdades são muito transitórias. Hoje, uma conduta que eu tenho, que eu adoto hoje, daqui uma semana, daqui 10 dias, ela pode modificar. Então, para isso, né, nós temos os nossos especialistas no hospital, esse é o grande diferencial do Hospital de Clínicas, né, a quantidade de especialistas que nós temos, que estão focados muito, né, na equipe de infectologistas. Também temos aí outros profissionais do Núcleo de Vigilância em Saúde, como enfermeiros, epidemiologistas, que vão, então, ficar atentos a essas mudanças, a essas normatizações, que normalmente são ditadas, né? No Brasil, o nosso órgão máximo de referência é o Ministério da Saúde, mas nós temos também as associações de classes, associações de especialidades, né? Tem aí a Associação Brasileira de Infectologia, de Pneumologia, que vão estar também dando as suas diretrizes, né? E essas associações vão, a partir de estudos, elas vão então soltando essas normatizações que são consolidadas pelo Núcleo de Vigilância em Saúde para que seja então começado os protocolos, né, que são adotados dentro do hospital, as referências. Então, com isso, né, houve então a criação dessa sala de situação e esse núcleo, né, esse grupo para trabalhar a Covid-19 dentro do hospital, em termos de padronização de condutas. Então, isso, né, seria de uma forma geral as condutas que foram adotadas. A partir daí, né, o que nós temos até hoje, o que já aconteceu e quais foram esses impactos? O primeiro impacto, né, é que nós tivemos que reservar uma área específica para o atendimento desses pacientes lá no hospital. Com qual objetivo? Fazer uma triagem, evitando, então, ao máximo a exposição dos profissionais que trabalham no setor de urgência.
Então, com isso, né, vocês que já frequentam o Hospital de Clínicas, vocês sabem que nós temos lá a enfermaria 109 no pronto-socorro, que até o mês de abril era uma enfermaria reservada para os pacientes da clínica cirúrgica. Então, essa enfermaria ela teve que ser disponibilizada e foi transformada, vamos dizer assim, num isolamento. Lá nós temos 4 leitos que podem abrigar ao mesmo tempo, né, esses pacientes com suspeita ou os casos confirmados da Covid-19. Esse isolamento, aí vocês vão lembrar, né, do que vocês já tiveram um pouco na graduação aí. O isolamento, preferencialmente, ele tem que ser um quarto privativo. Sim, então nós deixamos a nossa enfermaria 108, que já é o isolamento do pronto-socorro, que é capaz também de acomodar até 2 pacientes, né? E esse isolamento 108, então, ele pode abrigar de 1 a 2 pacientes ali dentro. Esse 109, que ficaram com 4 leitos, então pode abrigar até 4 pacientes, então esse é chamado um isolamento por coorte, tá? Quer dizer, pacientes da mesma, que têm o mesmo diagnóstico. E lembrando que, apesar desses pacientes estarem numa enfermaria, entre aspas, coletiva, né, um isolamento coletivo, todas as medidas elas são individuais. Então, se eu tenho contato com o paciente que está no leito A, quando eu vou prestar assistência para o paciente que está no leito B, eu vou ter que retirar a minha paramentação, né, o avental cirúrgico, eu vou ter que higienizar minhas mãos, trocar de luva, e se mantém só mesmo a proteção facial, né, que seria a máscara, o óculos e o protetor facial, para o atendimento aos outros pacientes. Tudo que eu vou usar que pode estar tocando no paciente, que seria o avental e luva, ele deve ser trocado a cada vez que você muda de paciente. Então, esse foi o primeiro impacto. Por que que isso se torna um impacto? Considerando, né, a saturação da capacidade operacional do nosso setor de urgência, o que significa isso? A superlotação, que todos vocês conhecem, né, que infelizmente os pacientes ainda ficam acomodados em macas no corredor. Isso, você bloquear 4 leitos de uma enfermaria mais o isolamento, isso traz um impacto para a unidade, porque a nossa capacidade de atendimento dos casos gerais, ela reduz. Né? Então, isso tem que ser trabalhado dia a dia, né, ou a cada momento, em termos de mudança dos fluxos dos pacientes, tentar transferir esses pacientes o mais rápido possível para outras unidades dentro do hospital de clínicas ou até mesmo para outras instituições hospitalares de menor complexidade. Então, esse é o nosso primeiro impacto. Segundo, é a mudança de condutas. Né? Então, antes nós recebíamos os pacientes e nos preocupávamos quase que exclusivamente, né, com o agravo que ele apresentava. Era uma fratura, um traumatismo crânioencefálico, um politrauma, um abdômen agudo obstrutivo e por aí vai. Hoje, né, além dessa preocupação, existe uma maior preocupação da equipe com relação à síndrome gripal. Então, se o paciente chega lá, nós vamos então, e ele tem condições de responder, né, está consciente, com um nível de gravidade menor, nós vamos então, por meio da equipe do acolhimento, tá, dos enfermeiros que recepcionam esse paciente lá na ambulância, fazer esse inquérito. Olha, o paciente tem sintomas de gripe, ele teve febre nos últimos dias, está apresentando tosse. Se ele tiver algum desses sintomas, ele vai ser então direcionado para a enfermaria 109, mesmo que ele seja um paciente grave. Né? Antes, vocês se lembram lá da nossa rotina, esse paciente entrava diretamente para a sala de emergência. Se ele tem uma história de uma síndrome gripal identificada no momento que ele chega no hospital, ou mesmo até no relatório de encaminhamento dele, ele já será recepcionado na enfermaria 109. Aí vocês podem me perguntar, mas não é ruim isso? Ele deixa de ser atendido na sala de emergência e vai ser atendido na enfermaria 109? Em termos técnicos, não. Por quê? A enfermaria 109 ela foi preparada com os mesmos equipamentos que nós temos na sala de emergência. A única coisa que falta, né, para a cirúrgica seria aquele foco cirúrgico que tem lá que facilita a visualização diante de algum procedimento de emergência que tem que ser realizado. No mais,
Nós temos lá, então, os monitores multiparamétricos, né? Quer dizer, o monitor que vai verificar a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, frequência respiratória. Temos também os ventiladores mecânicos, outros materiais que são necessários para drenagem de tórax, acesso venoso, central e tudo mais. E a própria equipe, né, que também foi realocada para lá. Então, nesse sentido, não há problema algum, tá? Nós fizemos adequação também no fluxo, né, da entrada, né, ali é a recepção principal, de forma que esse paciente já entre e ande, entre aspas, o mínimo possível dentro do pronto-socorro. Então, ele já entra, anda o corredor da recepção e já vai diretamente para a enfermaria 109, evitando a exposição dos outros pacientes. Então, isso teve esse impacto, porque nós ficamos agora mais atentos, né? E não deixa de criar uma certa ansiedade na equipe, uma preocupação, quando se identifica que esse paciente tem um sintoma gripal, tá? Então, houve, né, essa mudança. A outra questão é com relação à equipe, né? A EBSER, ela fez uma contratação emergencial agora, um processo especial de seleção, em que nós tivemos aí um acréscimo de médicos, principalmente clínicos, né? O cirúrgico a gente ainda não teve essa contratação, mas os clínicos aí, né? Os médicos da especialidade clínica médica, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, para poder aumentar o quantitativo de profissionais e tentar manter um atendimento exclusivo para aquele paciente, evitando as chamadas quebras de barreira. Nada impede que eu preste assistência para um paciente que está numa enfermaria com suspeita de Covid, desde que eu utilize todos os equipamentos de proteção individual. Mas saindo daquela enfermaria, eu tenho que redobrar os cuidados com a higienização das mãos, a retirada das vestimentas, e eu posso circular, então, pelas outras áreas do setor. Só que, pelo risco que se tem da chamada quebra de barreira, eu esquecer, por exemplo, de higienizar a mão adequadamente, não tirar a roupa de forma adequada e até mesmo tocar em outros objetos contaminados, aumenta sim o risco de contaminação. Então, preferencialmente, deve-se deixar uma equipe exclusiva para lá. Em termos, né, do paciente cirúrgico, então como que é feito? Né? O paciente cirúrgico, ele chegou, né, vítima de trauma, por exemplo, ou de alguma causa externa, e tem um sintoma de síndrome gripal, ele vai ser colocado na enfermaria 109 no isolamento, vai ser atendido primeiramente pela equipe da cirúrgica e posteriormente vai ser solicitado então uma interconsulta para a clínica médica que vai trabalhar junto com a clínica cirúrgica a parte da complicação respiratória ou da síndrome gripal em si. Feito isso, esse paciente ele irá permanecer nesse quarto privativo sob suspeita de Covid-19, aguardando a avaliação da equipe da infectologia. A equipe da infectologia faz essa avaliação, isso tem sido feito de uma forma bem rápida, e define, de acordo com a epidemiologia, com os exames clínicos, se esse paciente ele é suspeito para Covid. Sendo suspeito, ele vai ser submetido, então, à avaliação dos exames laboratoriais, que seria a coleta do suave nasal e de orofaringe, né, que é o chamado teste para a Covid. Não é o teste rápido, tá? O teste rápido ele é diferente, ele não está sendo usado no hospital para o diagnóstico de pacientes, por uma orientação do Ministério da Saúde. Esse teste rápido ele está disponível para os profissionais com síndrome gripal após a avaliação médica no ambulatório. Então, esse paciente com a suspeita da Covid, ele será submetido, então, à pesquisa, né, a coleta do SWAB, que será encaminhado para o laboratório do estado. Esse resultado, ele pode sair em torno de 7 até 14 dias, depende da dinâmica do serviço, tá? Poderia sair mais rápido? Sim. O que demora para sair o resultado? É o tempo que esse material demora para ser enviado para o laboratório do estado. O município de Uberaba ela tem uma parceria com um laboratório privado que faz uma verificação, que é o chamado PCR, que é o exame que tem condições de sair o resultado dele em até 48 horas. Alguns casos, esses exames são realizados, tá? São optas por encaminhar esse exame para o laboratório.
Então, esse aí seria um outro, né, motivo para discussão aí, essa questão do tempo para fazer esse exame. Voltando ao nosso paciente, suspeita de Covid-19, vítima de trauma, por exemplo, que está lá, esse paciente, então, ele vai ficar nesse isolamento até que saia o resultado. Eu vou interromper o vídeo agora, que já estamos com 25 minutos, e aí a gente vai dar continuidade daqui a pouco, na segunda parte.